O sol nascia lentamente sobre os campos verdejantes, tingindo o céu com tons alaranjados e dourados. As primeiras luzes da manhã banhavam as folhas molhadas de orvalho, enquanto os galos cantavam ao longe e as vacas mugiam pedindo alimento. A vida rural seguia seu ritmo calmo, marcado pelo trabalho duro e pelo silêncio reconfortante da natureza. Era ali que moravam Joaquim e Ana, um casal camponês simples e respeitado por todos na região. Casados havia quase 20 anos, levavam uma vida de cumplicidade e dedicação ao campo. Joaquim, homem de fala contida e mãos calejadas, trabalhava incansavelmente desde o nascer até o pôr do sol. Cuidava do gado, da horta, dos currais e de tudo mais que precisasse de força e habilidade. Ana era o equilíbrio sereno da casa, gentil, prestativa, dedicava-se com doçura às tarefas do lar, à ordenha e ao pequeno jardim nos fundos. A paixão do início do casamento já não ardia como antes, mas o respeito e a rotina os mantinham unidos, mesmo que, no fundo, ambos sentissem que algo havia se perdido no tempo. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Um dos bezerros recém-nascidos apresentava sinais de fraqueza. Joaquim, preocupado, decidiu ligar para a veterinária indicada por um conhecido da feira, uma mulher que atendia em propriedades da região. Ela chegou logo após as 8 da manhã, dirigindo uma caminhonete branca coberta de poeira. Desceu com passos firmes e decididos, usando botas de couro, jeans surrados e uma camisa clara de mangas dobradas. Os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, e o rosto marcado pela segurança de quem sabe o que faz. Era bela, com um olhar penetrante e uma presença que contrastava com a quietude do campo. Joaquim a cumprimentou com um aperto de mão firme, intrigado pela figura inesperada que surgia em sua rotina tão regrada. O bezerro está meio fraco. Desde ontem, começou a mancar, explicou ele, enquanto a conduzia ao estábulo. Pode ser infecção articular. Vamos dar uma olhada, respondeu ela com um leve sorriso. A mulher examinou o animal com precisão, aplicou medicamentos e orientou sobre os cuidados necessários. Ana, que acompanhava de longe, percebeu o jeito da veterinária, confiante, envolvente e, acima de tudo, cativante. Havia algo nela que despertava atenção, algo que Ana não soube nomear, mas sentiu com um incômodo vago. Nos dias seguintes, a veterinária voltou algumas vezes para acompanhar o tratamento. Sempre alegre, solta nas palavras, divertida e cheia de histórias da cidade, ela foi ganhando espaço. Joaquim, que não estava acostumado a conversas longas, passou a gostar da companhia dela. Falavam sobre mais do que os animais, conversavam sobre música antiga, sobre a vida, sobre a juventude que parecia ter ficado tão distante. Ana, por sua vez, passou a se ausentar discretamente durante as visitas. Preferia recolher-se ao jardim, ou sair para a venda da vila, alegando tarefas urgentes. A presença daquela mulher começava a lhe causar desconforto, embora não admitisse nem para si mesma. A veterinária, no entanto, parecia cada vez mais à vontade. Seus elogios ao trabalho de Joaquim tornavam-se mais frequentes, os toques mais sutis, os olhares mais demorados. Foi numa dessas visitas que algo se rompeu. Após aplicar mais uma dose de antibiótico no bezerro, ela pediu para usar o banheiro. Joaquim a conduziu até a casa. No corredor estreito, esbarraram-se casualmente. O toque das mãos durou apenas segundos, mas tempo suficiente para que uma tensão estranha surgisse no ar. Os olhos dela encontraram os dele, e houve um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Desculpa, murmurou ela. Tudo bem, respondeu Joaquim, sentindo o coração bater mais rápido. A partir daquele dia, ele passou a acordar. Pensando nela, sentia-se estranho, inquieto. A presença da veterinária mexia com algo que ele não sabia mais que existia: desejo, excitação, juventude. Tentava convencer-se de que era bobagem, coisa passageira, mas bastava lembrar dos olhos dela para que suas certezas se abalassem. Ela também não disfarçava mais. Tocava no braço dele com frequência, ria alto, puxava conversa sobre qualquer coisa. Quando vinha, fazia questão de prolongar as visitas ao máximo. Então veio o dia em que Ana anunciou que viajaria até a cidade para visitar a mãe doente. Passaria 2 dias fora. Na manhã seguinte, como se soubesse da ausência, a veterinária apareceu por acaso, dizendo que decidiu ver como o bezerro estava.
Joaquim a recebeu com um aperto no peito, dividido entre a culpa e a excitação. Tomaram café na varanda, falaram sobre o céu, os bichos, as histórias da roça. Riram mais do que deviam. Eu sei que talvez não devesse ter vindo hoje, disse ela, olhando-o nos olhos. Mas veio, respondeu ele, baixando o olhar. Ela se aproximou lentamente, tocou seu braço, com delicadeza, e sussurrou: Você sente, não sente? Ele não respondeu, não era preciso. Os olhos dele falaram por si. E então, os lábios se encontraram, num beijo carregado de urgência, desejo e contradição. Beijaram-se ali mesmo, sob o alpendre da casa, enquanto o vento quente da manhã trazia o cheiro da terra e espalhava o perfume do desejo pelo ar. Naquele instante, sabiam que haviam cruzado um limite, um caminho sem volta. Diana pela casa. Havia apenas o som do coração dele acelerado, e o olhar fixo dela, denso e faminto. Isso não devia ter acontecido, disse ele, finalmente, a voz rouca. Não, respondeu ela, com um meio sorriso, dando um passo para trás, mas aconteceu. Joaquim limpou as mãos na calça jeans, como se pudesse apagar a culpa que já lhe pesava. Ainda assim, havia algo dentro dele que o fazia querer repetir aquele erro, sentir aquele beijo de novo, mergulhar naquela sensação de estar vivo de verdade, depois de tanto tempo, sendo apenas um homem do campo, marido, trabalhador, cumpridor de obrigações. A veterinária foi embora logo depois, sem pressa, mas sem novos avanços. Deixou-o ali, com o gosto do desejo nos lábios e um turbilhão na cabeça. O resto do dia passou como um borrão. Ele tratou dos animais, carregou o feno, consertou uma cerca, mas tudo parecia automático, distante. A mente insistia em voltar à varanda, ao toque dela, ao momento em que sua vida mudou. Na manhã seguinte, Ana ligou dizendo que talvez demorasse mais um dia com a mãe, que não estava bem. Joaquim sentiu um aperto no coração, não pela ausência da esposa, mas pela libertação silenciosa que aquela notícia provocou. Pela primeira vez em anos, desejava que Ana não voltasse tão cedo. No início da tarde, a caminhonete branca apareceu novamente, como se tivesse sido convocada por pensamentos secretos. A veterinária desceu sorrindo, mas seus olhos diziam outra coisa. Havia urgência, havia tensão. Só vim ver como você estava. Como o bezerro está, claro, disse ela, soltando uma risada nervosa. Ele está bem, recuperando. Você cuidou muito bem dele, respondeu Joaquim, tentando manter a voz firme. Que bom! Posso ver? Joaquim assentiu e os dois caminharam até o estábulo. Lá dentro, o cheiro forte do curral, o calor abafado e a luz filtrada por entre as frestas da madeira criavam um cenário quase real. Enquanto ela se agachava para observar o animal, ele se afastou e apoiou-se na parede, observando cada movimento dela, cada gesto, cada curva. Não conseguia mais fingir que era apenas atração passageira. Aquela mulher despertava nele algo profundo e descontrolado. Joaquim, disse ela, erguendo-se devagar. Você quer mesmo que isso pare? Ele hesitou por um segundo. Depois, caminhou até ela, sem dizer uma só palavra, e a beijou. Um beijo mais intenso que o anterior, mais desesperado. Suas mãos tocaram a cintura dela com força, enquanto ela o puxava pela camisa. Não houve palavras, apenas respirações ofegantes, mãos inquietas e corpos colados. Foi ali mesmo, entre os fardos de palha e o cheiro de gado, que o proibido se concretizou. Quando tudo terminou, os dois estavam suados, ofegantes e em silêncio. Sabiam o que aquilo significava. Sabiam também que nada mais seria como antes. Não quero atrapalhar sua vida, Joaquim, disse ela, vestindo-se apressadamente. Já está tarde para isso, respondeu ele, ainda sem olhar nos olhos dela. Ela se despediu com um beijo breve, quase doloroso, e foi embora. Joaquim permaneceu ali por longos minutos, sentado no chão do estábulo, com as mãos no rosto. A culpa o esmagava, mas o desejo já fazia planos para o próximo encontro. Na noite seguinte, Ana retornou. Estava cansada, com olheiras e a voz baixa. Joaquim a recebeu com carinho, ajudou com as malas e preparou o jantar. Sentou-se à mesa. Fingiu ouvir as histórias da sogra doente, mas seus pensamentos vagavam. Está tudo bem, Joaquim? Você está meio calado. Só cansado. Os dias foram puxados. Ana sorriu com ternura e segurou a mão dele. Obrigada por cuidar de tudo. Aqui, senti sua falta. Joaquim engoliu seco.
O toque dela era quente, familiar, mas parecia distante. E ele se odiou por isso, por não conseguir mais enxergar a mulher que estava ao seu lado por tantos anos, como via aquela outra, a estranha que invadira sua vida e seus pensamentos. Nos dias seguintes, ele tentou evitar novos encontros com a veterinária. Fingiu não ouvir o motor da caminhonete passando pela estrada, não respondeu às mensagens que ela deixava com os vizinhos, dizendo que queria apenas acompanhar a recuperação do bezerro. Mas tudo era em vão, o desejo era mais forte do que a razão. Certa tarde, enquanto Ana saía para a venda, ele viu a caminhonete estacionada ao longe, perto da entrada do campo. O coração disparou, foi até lá sem pensar. Ela estava encostada no capô, de braços cruzados. Achei que estava me evitando, disse ela, olhando para o horizonte. Estava, respondeu ele, honesto. Por quê? Porque estou casado. Porque isso tudo é errado. Porque não sei mais quem sou. Ela se aproximou, segurou o rosto dele com as duas mãos e sussurrou, e mesmo assim veio até aqui. Os dois se beijaram mais uma vez, com a urgência dos que sabem que estão queimando o próprio chão. Mais do que atração, havia agora envolvimento. Havia carinho, olhos que se procuravam, gestos que se memorizaram. Joaquim voltou para casa com a alma em pedaços. Era um homem dividido entre a vida que construiu e a paixão que surgia como uma tempestade inesperada. Naquela noite, deitou-se ao lado de Ana, que dormia tranquila, sem saber do que se passava. Ele olhou para o teto por horas, tentando entender como um homem simples, de princípios firmes, podia se perder tão facilmente no cheiro de uma outra pele. Mas no fundo, ele sabia, não era só o corpo que o atraía, era o fato de que, ao lado daquela mulher, ele se sentia visto, desejado, vivo. E isso, para um homem esquecido pelo tempo e pela rotina, era mais do que um pecado, era uma redenção perigosa. As manhãs continuavam belas e tranquilas nos campos, como se nada houvesse mudado. A relva ainda reluzia com orvalho, os galos ainda anunciavam o dia, e Ana ainda preparava o café com o mesmo carinho de sempre. Mas para Joaquim, cada raio de sol era um lembrete do que vinha fazendo à sombra. Havia algo diferente em sua respiração, em seus gestos, no olhar que antes repousava tranquilo sobre a esposa. Agora, ele evitava os olhos dela, tocava menos, respondia com monossílabos. Ana começou a perceber. Não era burra, nem ingênua. Conhecia o marido como se conhecesse as linhas de sua própria palma. Sentia que ele estava distante, como um homem que caminha por dentro, preso a uma estrada onde ela não era mais bem-vinda. Você tem estado estranho, Joaquim comentou ela certa noite, enquanto costurava a luz da lamparina. Ele ergueu os olhos do prato e hesitou por um segundo. É o cansaço, só isso. Cansaço de quê? Da lida da terra? Você sempre tirou isso de letra. Joaquim abaixou a cabeça. A culpa pesava mais a cada dia. A presença da veterinária era como um fogo que o aquecia e queimava ao mesmo tempo. Era vício, era paixão, era um abismo sedutor. Ana tentou ignorar os sinais, mas eles começaram a se multiplicar. Joaquim demorava mais no campo, evitava ficar em casa nas tardes em que ela retornava da venda, e às vezes retornava com a camisa suada, desabotoada, o rosto avermelhado, mas não era o calor do trabalho que ela via ali. Ela começou a desconfiar, ainda que silenciosamente. Certa manhã, ao varrer o chão da varanda, encontrou um pequeno botão de camisa caído perto da escada lateral. Não era de nenhuma peça do marido, e ela sabia disso. Seu coração bateu forte, como se soubesse, instintivamente, de onde vinha aquilo. Enquanto Ana se envolvia com suas suspeitas silenciosas, Joaquim se afundava mais na teia que ele mesmo havia tecido. Cada encontro com a veterinária era mais intenso, mais emocional, mais perigoso. Eles já não se escondiam apenas por entre os fardos de palha, agora se encontravam embaixo das árvores do pomar, nos fundos do celeiro, ou mesmo dentro da caminhonete dela, estacionada em um trecho isolado da estrada de terra. Isso vai acabar nos destruindo, sabia? Murmurou ela, deitada sobre o peito dele, enquanto escutavam apenas o canto dos passarinhos e o som leve do vento. Já está me destruindo por dentro, confessou Joaquim, com a voz embargada.
mas, ao mesmo tempo, é a única coisa que me faz sentir vivo. Ela o beijou, como quem implora para que o mundo pare. Mas o mundo não parava, e Ana observava. A primeira conversa direta aconteceu numa manhã nublada. Ana preparava o pão e o café quando soltou, sem olhar para ele: "Você está me traindo, Joaquim?" Ele se engasgou com a bebida e demorou a responder. O silêncio entre os dois foi como uma faca de dois gumes, cortava a dúvida e confirmava o medo. "O que você está dizendo, mulher? Eu vi a forma como você a olha. Vi o botão da blusa dela no chão da varanda. Não sou cega, Joaquim, nem burra." Ele ficou de pé, sem saber o que fazer com as mãos. Estava diante da mulher que fora seu porto por tantos anos, que dividira dores, colheitas ruins, noites de frio e alegrias miúdas. E agora, ali, ele via nos olhos dela não só tristeza, mas humilhação. Não foi planejado. Ele começou, sem saber como concluir. "Não importa. Foi feito." Ana saiu da cozinha com passos firmes. Não chorou, não gritou, mas sua ausência naquele ambiente, naquele silêncio, foi a punição mais dura que Joaquim já conhecera. Nos dias que seguiram, Ana parou de falar com ele. Executava suas tarefas em silêncio, dormia de costas, não perguntava mais onde ele ia. Era como se uma parede tivesse sido erguida entre os dois, e do outro lado dela, Joaquim afundava-se na lama de suas escolhas. A veterinária passou a visitá-lo menos. Ela sentia que algo havia mudado. Joaquim estava diferente, mais calado, mais áspero, mais tenso. "Está tudo bem entre vocês?" perguntou ela, certa tarde, enquanto acariciava o rosto dele. "Não está." Ana descobriu. Helena, embora não dissesse em voz alta, sentiu um calafrio. No fundo, ela sabia que esse dia viria, mas nunca imaginou que se sentiria culpada também. "Então, é o fim?" ela perguntou, sem esconder a dor. "Não sei, não consigo largar você, mas também não posso continuar mentindo para ela." A veterinária afastou-se, virou-se para o campo e ficou em silêncio. Os dois sabiam que aquela paixão tinha gosto de urgência, mas também cheiro de tragédia. Naquela mesma noite, Ana finalmente falou com Joaquim. Estavam sentados à mesa, comendo em silêncio, quando ela disse: "Não quero saber detalhes. Nem onde, nem como, nem porquê. Só quero saber o que você vai fazer daqui para frente." Ele levantou os olhos, surpreso com a firmeza dela. "Eu não sei, pois pense, porque eu também estou pensando." Ana se levantou, recolheu os pratos e foi para o quarto, deixando-o sozinho com o barulho da própria consciência. Nos dias que vieram, Joaquim se dividia entre os olhares magoados da esposa e os beijos culpados da amante. Andava como um homem sem rumo, incapaz de decidir qual vida queria continuar vivendo. O peso do desejo colidia com o fardo da culpa, e ele, no meio disso, apenas sobrevivia. A veterinária, por sua vez, começava a perceber que talvez não houvesse lugar para ela naquela história. Por mais que ele a desejasse, por mais que ele se entregasse nos encontros, havia um vínculo em sua vida, que não se romperia tão facilmente. Certa tarde, ela chegou até a porteira e não desceu da caminhonete. Joaquim se aproximou, confuso. "Não vou mais entrar", disse ela. "Não posso continuar alimentando algo que só vai nos machucar." "Você está desistindo de mim?" "Estou tentando te libertar." Ela ligou o motor e foi embora sem olhar para trás. E Joaquim ficou ali, de pé na poeira da estrada, como um homem que viu seu castelo de ilusão desmoronar diante dos próprios olhos. À noite, voltou para casa mais cedo. Sentou-se ao lado de Ana e, com a voz baixa, disse: "Eu errei, fui fraco, e me arrependo." Ela não respondeu. "Não estou te pedindo perdão. Só queria que soubesse que você sempre foi meu chão, e eu desrespeitei isso." Ana olhou para ele, com os olhos cheios de algo que nem raiva era. Era dor. Era frustração. "Eu não sei se consigo te amar como antes", ela sussurrou. "Nem eu sei se consigo me perdoar", ele murmurou. E assim, os dois permaneceram em silêncio, lado a lado, sem saber se aquele era o fim ou o recomeço. Os dias seguintes foram carregados de um silêncio incômodo. A rotina da casa continuava, o leite era ordenhado, os animais alimentados, a horta regada, mas havia algo quebrado no ar. Joaquim e Ana se moviam como dois estranhos dividindo o mesmo espaço. Não havia mais toque, nem palavras suaves, nem sequer o som de risadas na varanda.
Apenas a presença silenciosa de dois corpos tentando entender o que fazer com os escombros do que um dia foi amor. Ana, pela primeira vez em muitos anos, acordava sem pressa de preparar o café para Joaquim. Ela o fazia por hábito, mas agora, o aroma não era mais um gesto de carinho. Era apenas parte de uma lista de tarefas que se acumulavam dia após dia. Sua alma, antes pacífica, estava em ebulição. Joaquim, por sua vez, não sabia como consertar o estrago. Tinha consciência de que suas escolhas não poderiam ser desfeitas e que palavras de arrependimento, por mais sinceras, não seriam suficientes. Ele desejava voltar no tempo, desejava não ter cedido, mas o desejo que sentira pela veterinária fora mais forte que sua razão. E agora, tudo que lhe restava era o medo constante de perder Ana para sempre. Na manhã de uma quarta-feira, Ana anunciou que passaria a tarde fora. Preciso ir até a cidade, resolver umas coisas. Joaquim assentiu, sem coragem de perguntar o que. Sabia que a distância entre eles aumentava a cada dia, e que Ana talvez estivesse buscando um novo caminho, onde ele não estivesse. Ela se arrumou com mais cuidado do que o habitual. Vestiu um vestido florido, calçou sandálias limpas, penteou os cabelos com esmero e colocou um leve batom. Ao vê-la assim, Joaquim sentiu um nó na garganta. Havia esquecido como ela era bonita, como seu sorriso era doce, como seus olhos brilhavam quando não estavam opacos pela tristeza. Você vai ficar bem? Ela perguntou, já de pé, com a bolsa nos ombros. Vou, ele respondeu, baixando os olhos. Ana saiu sem se despedir com um beijo ou um toque, e isso doeu mais do que qualquer grito. Na cidade, ela foi até a casa da irmã mais velha. Sentaram-se na cozinha, tomaram café, e Ana desabou. Contou tudo. Com lágrimas contidas, falou do silêncio de Joaquim, da presença da outra mulher, da traição, da culpa que carregava por não ter percebido antes. E agora? Perguntou a irmã, segurando sua mão com firmeza. Eu não sei se consigo continuar. Não sei se quero. A irmã apenas assentiu. Às vezes, não era preciso dar conselhos. Era preciso apenas estar ali. Enquanto Ana chorava longe da fazenda, Joaquim vagava pelos campos como um homem sem rumo. As mãos sujas de terra, os olhos fundos, o coração apertado. Tentou buscar na memória os bons momentos ao lado da esposa. As festas juninas que dançaram, o nascimento do primeiro bezerro que criaram juntos, os banhos de rio nas tardes de calor. Tudo parecia tão distante agora. Por impulso, pegou o celular antigo no armário e procurou o número da veterinária. Queria ouvi-la. Sentia falta do jeito dela, da leveza, da sensação de liberdade que ela despertava. Mas não conseguiu digitar. Não conseguiu sequer ligar. Havia algo nele que gritava por Ana, pela casa, pelas raízes. Quando Ana voltou no fim do dia, trouxe consigo um novo ar. Seus olhos estavam mais decididos, e seus passos tinham firmeza. Joaquim percebeu imediatamente, ela havia mudado algo por dentro, algo que talvez não pudesse mais ser revertido. Precisamos conversar, disse ela, com a voz calma, mas firme. Eu sei. Sentaram-se na varanda. O sol já se punha, e os pássaros faziam seu concerto final antes da noite cair. A brisa leve movia os cabelos de Ana, que parecia mais forte, mais centrada do que nunca. Eu pensei muito. Falei com minha irmã. Chorei. Me questionei, começou ela. E cheguei à conclusão de que não sou obrigada a continuar em um lugar onde fui traída, onde fui esquecida. Ana, por favor. Eu ainda estou falando. Ele se calou, respeitando aquele novo tom dela. Eu passei a vida inteira ao seu lado. Sempre estive aqui. Na alegria, na seca, nos tempos ruins. E quando a vida ficou morna, você não me procurou. Você procurou outra. Joaquim engoliu seco. Eu errei. Eu sei. E se eu pudesse? Mas não pode. Não pode apagar. Só pode escolher o que faz daqui para frente. Ele assentiu. Pela primeira vez, sentiu que talvez fosse mesmo tarde. Eu vou para a casa da minha irmã por uns tempos, anunciou ela. Preciso pensar, respirar, me encontrar de novo. E você vai ficar aqui. Vai pensar também. Vai viver com o vazio que você criou. Ele queria segurar a mão dela, implorar, dizer que ainda a amava, mas sabia que palavras não bastavam, e não teve coragem. Ana arrumou uma pequena mala, pegou alguns pertences e partiu no dia seguinte, logo após o café.
Joaquim a acompanhou até o portão de madeira, com os olhos marejados. Se você for embora agora, talvez não volte, disse ele, num último suspiro. Ela o olhou por alguns segundos. Havia tristeza, sim, mas também havia uma mulher nova. Ali, mais forte, mais dona de si. Talvez eu não volte mesmo, respondeu, antes de virar as costas e seguir pela estrada de terra. Nos dias que se seguiram, Joaquim experimentou a solidão como nunca antes. A casa parecia maior, mais fria. O barulho do vento soava mais triste. O cheiro do café, que ele mesmo tentava preparar, não era o mesmo. E dormir sozinho era como deitar-se num quarto vazio da alma. Ele tentou escrever uma carta. Tentou gravar uma mensagem. Tentou visitar a veterinária. Mas desistiu. Não era ela que ele queria naquele momento. Era Ana. Era o amor que construiu com ela. Era a família silenciosa e simples que haviam sido. Começou a cuidar da casa com mais zelo. Passou a dormir cedo. A rezar antes de dormir. A conversar com o espelho, tentando encontrar o homem que um dia fora. Enquanto isso, Ana respirava novos ares. Conversava com a irmã, saía para caminhar, ajudava na horta da casa, lia livros esquecidos. Redescobria-se como mulher, não apenas como esposa. E, aos poucos, sua dor foi se transformando em aprendizado. Mas, à noite, quando tudo silenciava, ela ainda pensava nele. Ainda o amava. Só não sabia se era possível amar alguém que a havia ferido tão fundo. No final da semana, uma carta chegou. A casa da irmã, escrita com a caligrafia conhecida de Joaquim. Ana hesitou, mas abriu. Era simples. Sem grandes promessas. Sem pedidos desesperados. Apenas um homem nu em suas palavras. Não escrevo para te trazer de volta. Escrevo porque preciso dizer que, desde que você partiu, eu descobri o que é ausência. E percebi que, mesmo cercado de campo, gado, silêncio e céu, nada vale sem a tua presença. Eu não quero viver sem tua voz, teu cheiro, tua calma. Mas, se for esse o preço da minha escolha, aceito. Só queria que soubesse que ainda te amo, e que vou esperar, se um dia quiser voltar. Ana dobrou a carta com cuidado, chorou em silêncio, e guardou o papel dentro de um livro. Ainda era cedo para decidir. Mas, pela primeira vez em dias, ela dormiu com o coração menos pesado. Talvez houvesse, ainda, algo para ser reconstruído. Ou talvez não, mas agora, ao menos, ela tinha uma escolha. A casa estava silenciosa como nunca. Desde a partida de Ana, Joaquim se movia como um fantasma entre os cômodos. O tempo parecia mais lento, os dias mais longos, e as tarefas, antes rotineiras, pareciam pesadas como fardos emocionais. Ele alimentava os animais, limpava o estábulo, cuidava da horta, mas fazia tudo com um vazio nos olhos, como quem se obriga a existir. A presença de Ana ainda estava por toda parte, no cheiro do sabão que ela usava para lavar as roupas, nas flores secas, da jarra em cima da mesa, nos pratos que ela deixara organizados dentro do armário. Tudo era lembrança, tudo era ausência. Joaquim passava boa parte das noites na varanda, olhando para o céu escuro, como se esperasse que as estrelas lhe dessem uma resposta. E, no silêncio das madrugadas, chorava como um menino perdido, não pela traição em si, mas pelo amor que deixara escorrer por entre os dedos. Enquanto isso, Ana experimentava uma nova forma de viver. Na casa da irmã, não precisava cozinhar todos os dias, nem acordar ao raiar do sol, nem fingir que tudo estava bem. Tinha tempo para si. Lia livros esquecidos em prateleiras empoeiradas, caminhava pela praça, costurava panos de prato com desenhos delicados. Redescobria-se, pouco a pouco, mulher antes de esposa. Mesmo assim, por mais que tentasse seguir em frente, seu coração ainda pesava. As lembranças com Joaquim vinham como ondas, algumas calmas, outras violentas. Lembrava dos domingos à tarde sob a sombra do ipê, das mãos dele grossas, mas suaves, quando acariciavam sua nuca, dos bilhetes rabiscados que ele deixava no travesseiro quando ia à roça cedo demais. Mas também lembrava do vazio recente em seu olhar, do cheiro diferente em sua roupa, do silêncio que o cercava nos últimos meses. E, acima de tudo, da dor de ter sido substituída. Nenhuma memória boa conseguia apagar aquilo. A veterinária não voltou mais. Joaquim soube por outros que ela havia encerrado o trabalho com os criadores da região,
e estava atendendo apenas em uma cidade próxima, talvez por escolha, talvez por vergonha, talvez por amor que já não fazia sentido. Ele pensou em procurá-la uma última vez, talvez para pedir desculpas, ou talvez para dizer que aquilo acabou. Mas algo em seu coração o impedia, porque ele sabia que, embora tivesse sido paixão, embora tivesse sido intenso, não era ela quem ele queria ao seu lado quando a velhice chegasse, quando as mãos tremessem, quando os dias fossem feitos só de lembranças. Era Ana. Certo dia, enquanto cavava uma vala para um novo canteiro, Joaquim viu algo preso no solo. Era uma pulseira fina, de couro trançado, com uma pequena pedrinha azul no centro. Ana usava aquilo há anos, desde o dia em que perdera o pai. Ele pegou o objeto com cuidado, limpou a terra e o segurou como se fosse frágil demais para estar ali, exposto ao barro. Apertou o punho, fechando os olhos, e sentiu o peso do arrependimento pulsar no peito. Mais tarde, deixou a pulseira em cima da cômoda onde ela sempre guardava suas coisas, como se a estivesse esperando. No fim daquela semana, Ana resolveu voltar à fazenda, não para reatar, mas para buscar algumas roupas e conversar cara a cara. Precisava ver com os próprios olhos se havia algo ali que ainda podia ser salvo. Quando a caminhonete da irmã estacionou no terreiro, Joaquim sentiu o corpo inteiro estremecer. Ficou parado na porta, mãos sujas de terra, camisa aberta no peito. Os olhos fundos de saudade. Ana desceu, sem sorrisos. Estava mais firme, mais sóbria, mais mulher do que ele lembrava. Oi, disse ela, quebrando o silêncio. Oi, respondeu ele, com a voz fraca. Vim buscar minhas coisas. Mas antes quero falar com você. Ele assentiu, recuando para que ela entrasse. A casa parecia menor diante dela, como se a ausência tivesse feito as paredes encolherem. Ana foi até o quarto, viu a pulseira sóbria cômoda e tocou-a com os dedos. Não disse nada, mas seus olhos marejaram. Sentaram-se à mesa. Por um instante, pareciam apenas dois conhecidos que dividiam uma lembrança em comum. Recebi sua carta, disse ela, olhando para ele. Eu escrevi com o coração, Ana. Eu sei, e por isso estou aqui, mas não para voltar. Não agora. Ele respirou fundo. Já esperava por isso. Eu entendo. Você diz que me ama, mas amar é escolha diária. É respeito. É estar. E você me deixou sozinha mesmo estando aqui. Me traiu muito antes do corpo. Me traiu no silêncio, no afastamento, na falta de olhar. Eu sei, e eu ainda te amo, mas não quero mais viver onde só existe dor. Joaquim abaixou a cabeça. Seus olhos marejados entregavam tudo o que ele sentia. Eu não tenho o direito de pedir nada, mas se um dia você sentir que podemos começar de novo, eu estarei aqui, como homem, como alguém que entendeu o que é perder o que se ama. Ana levantou-se, caminhou até ele, e, pela primeira vez desde a separação, tocou seu rosto. Foi um gesto breve, mas cheio de significados. Cuide da casa, de você, de tudo isso que construímos. Eu vou cuidar, prometeu ele, com a voz embargada. Ela saiu com a mala leve e o coração ainda mais pesado. Mas havia paz no silêncio. Havia espaço para o futuro. Nos dias que seguiram, Joaquim mergulhou no trabalho como nunca. Limpou o galinheiro, reformou a cerca do fundo, pintou a varanda. Começou a escrever em um caderno velho, registrava seus dias, seus sentimentos, suas memórias com Ana. Era sua forma de lidar com o vazio. As noites ainda eram solitárias, mas ele aprendeu a respeitar o silêncio. Às vezes escrevia para Ana, mesmo sem enviar. Às vezes falava com ela em pensamento. E, numa manhã qualquer, ao abrir a janela, viu o ipê florido no quintal. Era como se o tempo dissesse: a dor passa, mas o que é verdadeiro, permanece. Ele sabia que talvez Ana não voltasse, ou talvez voltasse, diferente. Mas agora, ele estaria pronto para recebê-la como ela merecia. Com o coração inteiro, com o amor consciente, e com a alma lavada pelo arrependimento. As semanas se transformaram em meses. O tempo avançava com a calma típica do campo, mas para Joaquim, cada dia era uma chance de reconstruir o que havia destruído. Sem Ana por perto, a solidão forçava a encarar a si mesmo. A fazenda seguia funcionando, mas agora sob a batuta de um homem mais reflexivo, menos impulsivo. Alguém que aprendera ainda que tardiamente a dar valor ao que realmente importava. Joaquim mantinha tudo em ordem. Levantava cedo, limpava o curral,
cuidava das galinhas e da lavoura. As mãos ainda estavam calejadas, mas o coração, agora, batia com humildade. Ele passou a frequentar a pequena igreja do vilarejo nos domingos. Ajoelhava-se em silêncio, sem pedir milagres, apenas agradecendo por ainda estar vivo, por ainda poder recomeçar mesmo que sozinho. Guardava todas as cartas que escrevera para Ana em uma caixa de madeira ao lado da cama. Cartas nunca enviadas, mas carregadas de sentimento. Ele ainda a amava, mas agora entendia que o amor não bastava sem presença, sem cuidado, sem escolha diária. Ana, por sua vez, também mudara. Na casa da irmã, seu semblante já não era tão carregado. Os dias eram leves, sem cobranças. Ajudava nos afazeres, aprendeu a fazer crochê com a sobrinha, lia romances, e até se permitia sorrir com os pequenos gestos da vida. Mas nem tudo era simples. Por dentro, ainda existia uma ferida aberta não apenas pela traição, mas por ter se esquecido de si mesma durante tanto tempo. Viver longe da fazenda e de Joaquim era também redescobrir sua própria identidade, sua voz. Ela passou a visitar uma pequena cooperativa de mulheres da cidade. Ali, encontrou histórias parecidas com a sua. Outras esposas traídas, mães cansadas, mulheres invisíveis dentro dos próprios lares. Juntas, trocaram vivências, dores e principalmente força. Certo dia, foi convidada a dar uma pequena palestra informal sobre o cultivo de hortas caseiras, algo que sempre dominou com maestria. Mesmo tímida, aceitou, falou com paixão, com brilho nos olhos. E quando terminou, foi aplaudida pelas outras mulheres, que se aproximaram, fizeram perguntas, pediram conselhos. Foi naquele momento que Ana percebeu, ela não era só esposa, era mulher, sábia, forte, capaz de inspirar. Enquanto isso, Joaquim recebeu uma visita inesperada. Era o senhor Arlindo, um fazendeiro idoso da região, com terras mais afastadas e sem herdeiros para cuidar da propriedade. Ouvi dizer que tua mulher te deixou, comentou o velho, sem rodeios, como é costume entre homens do campo. Foi por minha culpa. Mas sim, ela está longe. Pois então vou te fazer uma proposta. Joaquim franziu a testa, curioso. Tô ficando velho. Minhas pernas não têm mais a força de antes. E minha fazenda precisa de alguém como você, trabalhador. Sério, mesmo com erros no passado. Quero que vá para lá. Administre tudo. Divido os lucros contigo. E se eu partir, aquilo será seu. Joaquim ficou em silêncio por um instante. Aquilo poderia ser uma oportunidade de recomeço, uma nova vida. Mas também significava se afastar de tudo que vivera com Ana, inclusive da esperança silenciosa de tê-la de volta. É uma proposta generosa, Arlindo, mas preciso pensar. O velho assentiu e foi embora, deixando Joaquim imerso em um novo conflito. Na noite seguinte, sentou-se com um caderno de cartas e escreveu mais uma, mas dessa vez, diferente das outras, resolveu entregá-la. Montou o cavalo no fim da tarde e seguiu até a casa da irmã de Ana. Lá, não quis entrar. Apenas pediu que a entregassem em mãos. A carta dizia: Ana, fui convidado a administrar uma nova fazenda, longe daqui. Pode ser minha chance de recomeçar, mas também pode ser o fim de qualquer sonho que ainda exista entre nós. Não estou pedindo que me ame de novo. Só quero saber se, mesmo depois de tudo, existe um lugar no teu coração onde ainda há esperança. Se houver, não irei. Ficarei, mesmo que demore, esperando por você. Mas se não houver, então partirei, levando comigo a dor de ter perdido a única coisa que realmente me importava. Ana leu a carta com o coração disparado. Ficou sentada na cama, com os olhos fixos no papel por horas. Chorou, pensou, e no dia seguinte, escreveu uma resposta breve, mas firme: Joaquim, ainda não sei se consigo te perdoar. Ainda não sei se consigo voltar. Mas sei que meu coração não se fechou completamente. E se ele ainda está entreaberto, é porque algo em mim ainda te espera também. Fique, mas não por mim. Fique porque você quer ser um novo homem. Não apenas um marido arrependido. Se um dia eu voltar, quero te encontrar inteiro. Ela entregou a resposta à irmã e pediu que a levasse à fazenda. Ao receber a carta, Joaquim leu devagar, em silêncio. Suas mãos tremiam. Havia ali uma fagulha, não era perdão, nem amor declarado, mas era esperança. E às vezes, esperança basta para manter alguém de pé. Ele escreveu de volta, mas agora num tom mais calmo, mais maduro.
não partirei, não porque espero por você, mas porque quero ser melhor do que fui. Se um dia nos encontrarmos, que seja como dois inteiros, e não como dois metades buscando conserto. Enquanto isso, cuidarei de tudo que deixamos, da casa, da terra, do nosso silêncio, e de mim. O tempo passou. Joaquim recusou a oferta de Arlindo, mas prometeu ajudá-lo com orientações e visitas regulares. Voltou a plantar no quintal, a consertar a varanda, a cuidar das flores preferidas de Ana. Fez tudo sozinho, mas com dignidade. Sabia que o perdão, se viesse, viria com o tempo. Ana, por sua vez, aceitou um convite para dar aulas sobre agricultura familiar em um projeto da cidade. Sentia-se útil, estava reconstruindo sua identidade. Mas às vezes, à noite, abria a caixa onde guardava as cartas de Joaquim e lia uma ou outra. E em seu coração, algo morno ainda se aquecia. Ela não sabia se voltaria. Ele não sabia se seria perdoado. Mas ambos sabiam que, em algum ponto do caminho, ainda estavam conectados mesmo que por um fio frágil, invisível, mas vivo. O inverno chegou trazendo consigo a brisa fria e o céu encoberto. Na fazenda, o verde deu lugar aos tons amarelados, e os campos ficaram mais silenciosos. Joaquim passou a usar um velho casaco de lã e a acender o fogão a lenha todas as manhãs. Mesmo com o frio, não deixou de cumprir nenhum dever, continuava cuidando de tudo com zelo quase devocional, como se cada gesto fosse uma prece não dita. As flores que Ana cultivava estavam florindo, mesmo fora de época. Joaquim se recusava a arrancá-las, mesmo murchas. Era como se mantê-las ali fosse um símbolo de que ela ainda fazia parte daquele lugar. Às vezes, sentava-se na varanda e falava com elas como se falasse com ela. Ana, por sua vez, também sentia o inverno dentro de si. Apesar da rotina intensa e dos projetos sociais, havia noites em que o silêncio da alma era mais alto que o ruído do mundo. Ela se esforçava para manter-se centrada, para continuar firme no processo de reconstrução que havia iniciado. Mas nem mesmo a força de uma mulher decidida apaga, de uma hora para outra, o amor cultivado em tantos anos. Um dia, ao organizar uma aula sobre preparo de solo, ouviu um jovem aluno dizer: "Minha mãe sempre dizia que o solo responde à mão de quem o ama." Ana sorriu. Aquela frase a transportou direto para o passado. Lembrou-se de Joaquim de joelhos na terra, com as mãos cobertas de barro, os olhos atentos a cada detalhe, tratando cada broto como um filho. Sentiu um aperto no peito. Ainda o amava, mas o amor sozinho não bastava. Na semana seguinte, recebeu um convite inusitado. Uma das líderes da cooperativa havia organizado uma feira de pequenos produtores no vilarejo e pediu que Ana participasse com uma pequena apresentação sobre plantio sustentável. Seria num domingo, e o evento ocorreria justamente na praça principal, a poucos quilômetros da fazenda onde vivera tantos anos com Joaquim. Ela hesitou. "Ele pode estar lá", disse a irmã. "E se estiver?" A irmã respondeu: "Talvez vocês precisem se ver de novo. Talvez não para resolver tudo, mas para entender o que ainda existe." Ana pensou por uma noite inteira. No dia seguinte, respondeu que aceitaria o convite. No domingo, Joaquim acordou cedo, como de costume. Estava varrendo o terreiro quando um vizinho parou à beira da cerca. "Vai ter feira na vila hoje. Dizem que a Ana vai estar lá, dando palestra." O coração de Joaquim disparou. Não perguntou mais nada. Apenas assentiu e voltou para dentro, tentando disfarçar o turbilhão que se formava dentro dele. Às 10 da manhã, Ana chegou ao vilarejo acompanhada da irmã. Vestia uma blusa clara de tricô e calça jeans, simples, mas elegante. Levava no rosto um leve batom, e nos olhos, um brilho misturado de nervosismo e esperança. Ela percorreu a praça com cautela, cumprimentando conhecidos. Parou diante da tenda onde faria sua fala, e começou a organizar os materiais. O frio já não parecia tão intenso, mas o arrepio em sua pele vinha de dentro. Joaquim chegou cerca de 20 minutos depois. Vinha devagar, com o chapéu na mão, os olhos atentos. A praça estava cheia, o cheiro de milho assado se misturava ao de bolo recém-saído do forno, e vozes animadas preenchiam o ar. Mas para ele, havia apenas um som, o das batidas do próprio coração. E então a viu. Ela estava de perfil, sorrindo para uma senhora que lhe mostrava mudas de manjericão. O tempo pareceu parar. Ana também o viu.
Por um instante, não se mexeram. Apenas se olharam. Dois mundos que haviam colidido e se afastado. Estavam ali, diante um do outro. Outra vez. Ele deu 2 passos, e ela, sem saber porquê, também. Se aproximou. Pararam a poucos metros. Ana, ele disse, quase num sussurro. Joaquim, você está bonita. Ela sorriu, tímida. E você está diferente. Houve silêncio, mas dessa vez, não era incômodo. Era cheio de significados. Vim te ouvir, ele disse. Se você me permitir, claro, pode ficar. A palestra começou minutos depois. Joaquim sentou-se na segunda fileira, de frente para ela. Durante todo o tempo, ouviu com atenção. Ana falava com firmeza, segurança, e um leve tremor na voz que só ele poderia perceber. Ela parecia mais forte, mais mulher do que nunca. Ai! Final, foi aplaudida com entusiasmo, e logo cercada por pessoas querendo conversar. Joaquim ficou de lado, esperando. Quando os outros se dispersaram, ele se aproximou de novo. Você encontrou seu lugar, né? Talvez, mas ainda estou descobrindo. Se ele é longe, ou perto de você. Ele respirou fundo. Eu não sou mais o mesmo. Mudei, mas não por arrependimento apenas. Mudei porque entendi que eu precisava ser melhor para mim, para você, para qualquer futuro. Ana baixou os olhos por um instante. Depois, o olhou com doçura. E eu também mudei. Aprendi a me bastar. E se eu te amar de novo, vai ser sem depender. Vai ser porque quero, não porque preciso. É assim que deve ser, ele respondeu. Joaquim, ainda não estou pronta. Ainda. Há feridas. Mas talvez eu esteja disposta a caminhar perto e ver onde isso nos leva. Ele sorriu. Não um sorriso largo, mas aquele sorriso que vem da alma. Aquele que vem quando se reconhece uma chance verdadeira. Então caminhemos, mesmo que devagar. Ela assentiu, mas por enquanto, só me acompanhe até a barraca de pães de queijo. Ainda sou louca por eles. Ele riu. Você e seus pães de queijo. Caminharam lado a lado, sem tocar as mãos, mas com os corações mais próximos do que nunca desde a separação. Não era recomeço ainda, mas era reconexão, e às vezes, isso é tudo o que se precisa para reencontrar o caminho. O reencontro na feira havia sido mais do que simbólico. Desde aquele domingo, Ana e Joaquim passaram a se falar com mais frequência. Não voltaram a viver sob o mesmo teto, ainda não era a hora, mas havia entre eles um novo tipo de ligação, delicada, prudente, mas viva. Como uma semente que, mesmo em solo árido, insiste em brotar. Ana manteve sua rotina na cidade, envolvida com o projeto da cooperativa e as aulas de agricultura. Tinha prazer em ensinar, em aprender, em ouvir outras mulheres e compartilhar suas dores e superações. Era como se sua voz, antes silenciosa, agora tivesse encontrado espaço para florescer. Joaquim, por sua vez, seguia firme na fazenda. Plantava com mais cuidado, reformava as áreas esquecidas, lia os cadernos antigos de Ana e tentava reproduzir as receitas que ela gostava. Começou a escrever num diário, não apenas cartas para ela, mas textos para si mesmo. Descobriu, com surpresa, que escrever o ajudava a entender quem era e quem desejava ser. Certo sábado, Ana o convidou para um almoço em família. Coisa simples, só ela, a irmã e as sobrinhas. Joaquim aceitou com o coração disparado. Chegou com uma camisa azul passada a ferro, os cabelos bem penteados, e nas mãos uma torta de milho receita da mãe dela, que ele sabia de cor. Foi bem recebido. As crianças o abraçaram com carinho, a irmã foi cordial, e Ana o olhou, com aquele mesmo brilho suave que tivera nos primeiros anos de casamento, um brilho que não era paixão avassaladora, mas ternura. E ternura é coisa rara no mundo. Depois do almoço, sentaram-se sozinhos no quintal. Você parece mais leve, ela comentou, observando-o. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, estou tentando ser quem eu deveria ter sido desde o início. Ela sorriu. Não precisa se culpar para sempre, Joaquim. Todos erram. O importante é o que se faz com o erro. Eu fiz dor, mas agora quero fazer futuro. Ana se emocionou. Tocou a mão dele, suavemente. Ainda tem muito que cicatrizar em mim, mas acho que já não dói tanto. Sabe por quê? Por quê? Porque você não tentou me convencer com promessas. Você apenas mudou. E eu vi. Ele fechou os olhos.
por um instante, como quem agradece a Deus por ouvir isso. Alguns dias depois, Ana apareceu de surpresa na fazenda. Chegou no fim da tarde, quando o sol ainda aquecia levemente o campo. Joaquim estava no pomar, cuidando de uma laranjeira. Quando a viu, seu coração saltou. Ela estava de vestido leve, sandálias simples e uma sacola nas mãos. Vim deixar umas mudas novas, disse, sorrindo. Achei que podiam dar vida ao canteiro da varanda. Vai ficar mais bonito com teu toque, respondeu ele. Caminharam juntos pela propriedade, como dois velhos amigos. Riram de lembranças, conversaram sobre o clima, sobre as colheitas. Era como se aos poucos tudo se realinhasse, não exatamente como antes, mas de um jeito novo, mais verdadeiro. Quando chegaram à varanda, Ana sentou-se e olhou ao redor. A casa está mais limpa, e as flores estão vivas. Tenho cuidado delas. Como cuidaria de ti, se me deixasses de novo? Ela respirou fundo. Joaquim, eu não voltei para morar. Ainda não. Ele assentiu. Já esperava, mas queria passar uns dias aqui, sozinha, cuidar da terra, dormir no quarto de hóspedes, sentir de novo o cheiro da manhã no campo. Preciso saber se ainda consigo amar este lugar como antes. Pode ficar o tempo que quiser, respondeu ele, emocionado. A casa também é tua. Os dias seguintes foram suaves. Ana acordava cedo, tomava café na varanda, trabalhava nos canteiros, lia sob a sombra do ipê. Joaquim respeitava seu espaço. Conversavam com leveza, dividiam tarefas, às vezes riam como nos velhos tempos. À noite, jantavam juntos, mas dormiam em quartos separados. Era uma convivência cheia de cuidado, de tempo, de respeito. Até que, numa manhã de domingo, Ana saiu cedo, sozinha, e caminhou até o rio ao fundo da propriedade. Ali, onde tantas vezes nadaram juntos, ela sentou-se e fechou os olhos. Lembrou de tudo, do começo, da paixão, das madrugadas quentes, das discussões, do afastamento, da traição, da dor. E também daquela feira, das cartas, dos gestos recentes. E então chorou, não de tristeza, mas de libertação. Na volta, encontrou Joaquim sentado na varanda. Ele a olhou com carinho. Tá tudo bem? Tá. Eu precisava chorar. Ele não perguntou por quê, apenas se levantou e a abraçou. Pela primeira vez, desde que tudo desmoronou, os dois se tocaram com plenitude. E naquele abraço, sem promessas, sem cobranças, havia perdão. Naquela noite, Ana não voltou para o quarto de hóspedes. Dormiu ao lado dele, sem pressa, abraçados, respirando juntos, como quem encontra de novo o lar dentro do peito do outro. Mas não falaram em voltar. Não houve cerimônia, nem rótulo, nem anúncio. Apenas viveram, e seguiram vivendo, um dia de cada vez. Meses depois, a casa voltou a ter 2 moradores. Não porque as feridas haviam desaparecido, mas porque aprenderam a cuidar delas juntos. As flores da varanda floresciam mais fortes, a horta estava cheia, e as cartas guardadas agora serviam como registro de uma história real, com dores e superações. Joaquim nunca mais falou com a veterinária, não porque a odiava, mas porque entendeu que o que tivera com ela não era amor, era fuga. E Ana também nunca mais se calou diante das pequenas feridas. Aprendeu a falar, e ele, a ouvir. Juntos, replantaram o que havia sido arrancado. Nem tudo cresceu igual. Algumas coisas não voltaram, mas outras, novas, nasceram. E entre a terra e o desejo, escolheram a semeadura do amor maduro. Não um conto de fadas, mas uma verdade compartilhada. Porque às vezes, o que sobrevive ao tempo, à dor e ao erro, é o que realmente vale ser colhido.